Senhor Jesus, amada igreja. Amém. Glória a Deus. Glória. Vamos estar na casa do Senhor, cantar louvores ao seu nome. Amém. Aleluia, porque o Senhor é bom. A cada manhã Ele tem se mostrado com a sua infinita misericórdia a nós. A sua bondade tem nos alcançado a cada manhã. Aleluia. Em todo tempo devemos te adorar, sempre lembrando do que tem feito o Senhor nas nossas vidas. E acreditando com esperança que Ele fará maiores coisas ainda. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Porque Ele é fiel. Deus é fiel. Não há Deus tão grande como o nosso Deus. Aleluia. O Deus que fez maravilha e que continua fazendo maravilhas. Aleluia. Ele é o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de sempre. Eternamente. Ele é Senhor. Glória a Deus. Quero começar a ler a palavra de Deus juntamente com a igreja. Você que é de longe, acredite, Deus está aí. Deus é o Deus de perto e o Deus de longe. Ele está aqui como Ele está aí distante onde você está. Ele é um Deus que está em todos os lugares e contempla todos os filhos dos homens. Aleluia. Sabia disso? Ele contempla. Eu não contemplo, mas Ele contempla. E Ele sabe que necessita o meu coração. Ele sabe que necessita o teu coração nesta noite. E creia que com certeza Ele tem uma palavra. Ele tem o pão para a sua vida, que alimenta a sua alma nesta noite. Amém. Só Deus tem. Ninguém tem na terra, mas Deus tem. E esse pão vem através da sua palavra. Louvado é o nome do Senhor. Então, o versículo tema nessa noite se encontra em Hebreus 4, versículo 16. É um versículo muito forte. O livro de Hebreus é um livro que ele vem nos trazendo muitos conselhos. Você deve ler o livro de Hebreus. Nós precisamos ler o livro de Hebreus. Ali não é revelado quem foi o escritor do livro de Hebreus. Mas ali há algo muito, muito importante, muito bom para nossas vidas. É o livro de Hebreus, né? Inspirado com certeza pelo Espírito Santo. Independente, né? Que foi o homem que escreveu, mas foi Deus quem usou o homem através do Espírito Santo. Porque essa palavra aí vem nos fortalecer e vem nos aproximarmos mais de Deus. Então, diz assim o versículo: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aleluia! Glória a Deus! Então, você já foi trazido para esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, esse Deus que é acima de todos os deuses, Jesus Cristo. A Ele foi dado todo o poder foi dado a Ele, aleluia, aleluia. E quando você os entregou para Ele, você está debaixo desse poder, amém? Esse poder Ele te cobre, Ele te protege, Ele te guarda, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Esse poder é Jesus Cristo. O primeiro versículo, 14, Hebreus 4,14 diz: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Então diz a palavra no versículo 15, que Ele, Jesus, aleluia, é o nosso sumo sacerdote. Né? Ele que se compadece de nós nas nossas fraquezas. Aleluia. Porém, um que como nós, Ele como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aleluia.
Nós somos pecadores. Nós somos falhos. Mas ele, não há pecado algum, não houve pecado algum nele. Aleluia. E o que ele veio realizar na terra, ele cumpriu, que foi a palavra do Pai. Ele foi enviado para falar do amor do Pai a cada um de nós, aleluia. E ele cumpriu a sua palavra, e depois de cumprir a sua palavra, ele voltou para o Pai e continua no braço dos pais. A palavra diz que ele está à destra da direita, né? Ele está à direita de Deus Pai, aleluia. Jesus, ele está à direita de Deus Pai e intercede por nós, aleluia. E ele, antes dele ir, ele disse: olha, eu vou para o Pai. Eu voltarei para onde eu estava. Mas não vos deixarei órfão. Eu lhes darei, ou eu enviarei o Espírito Santo. Isso há mais de 2000 anos atrás. O que ele falou, ele cumpriu. Ele já enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo reina em mim, ele reina em ti. Se ele não reina em ti, você precisa ter uma entrega. Você precisa se render a Jesus Cristo. Porque quando você se render a Ele, você jamais vai estar sozinho. Porque Ele lhe dará o Espírito Santo, o Consolador, para te ajudar nesse mundo vil, nesse mundo de pecado, nesse mundo de tristeza e tanta dor. O Espírito Santo te ajudará e te fará de você um vencedor, como a mim, uma vencedora. Aleluia! Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Deus, Ele é maravilhoso. E agora Ele vem com essa palavra, vem até nós esta noite. Aleluia. Nos despertando. Porque muitas das vezes nós encontramos abatido, desanimado, né? Muitos querendo voltar para trás, ou até mesmo muitos já voltaram para trás. Esqueceu-se da palavra, esqueceu de acreditar na palavra de Jesus. Mas Jesus é fiel. O que Ele prometeu, Ele é cumpridor do que Ele falou. Aleluia. Aleluia. E você que precisa ser fiel a Ele, para que você possa ter a presença e a bênção dEle na sua vida. Amém. Glória a Deus. Efésios 4:18. Se os irmãos puderem acompanhar aí na Bíblia. Efésios 4:18 diz: porque Efésios, né? Efésios 4:18. Efésios 4:18 nos diz, quem já abriu, já pode ler junto? Efésios 4:18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram a dissoluções, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Aleluia. Eu quero voltar um pouquinho, irmãos, lá para o Salmo 78. Eu sei que é um salmo grande, mas eu vou ler alguns versículos. Por que eu vou ler alguns versículos? Porque nas madrugadas eu estava orando a Deus, e eu estava pedindo a Deus que Deus falasse comigo até essa palavra. E Deus me despertou lendo o Salmo 78. E eu via uma irmã muito usada por Deus, cheia do Espírito Santo. E ela lia, ela enfatizava a palavra de Deus. Só que repentinamente ela não conseguia lembrar onde ela estava lendo. E eu mostrava para ela Salmo 78. Eu mostrava para ela que ela estava lendo o Salmo 78. E eu acordei com esse versículo, com esse salmo. E o salmo, ele diz assim: (78, 22). Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Amém?
Quem foi esse? O próprio povo de Deus. E o texto dessa palavra diz assim: a salvação que Deus concedeu a Israel, a rebelião contra ele, Deus escolheu Judá e Davi para pastorear Israel. Então diz assim, ó, versículo 10: não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei, e esqueceram-se das suas obras, das maravilhas que lhes fizeram ver, maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoan. Aí eu vou lá para o versículo 22, como eu já li. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Olha, eu acordei com esse versículo. Porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Eu falei, eita Deus, aí eu voltei lá para o versículo de Efésios 4 e eu falei, Deus está dentro do versículo, né? E ele nos chama a atenção para nos voltarmos para ele, para crermos, para nós irmos na presença dele com ousadia, amém? Não duvidando, mas crendo e permanecendo, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Da qual, versículo, né? 16, é isso? Do qual todo o corpo bem ajustado. Não é esse. Acho que eu pulei, né? Versículo do tema, pastor Roberto. Hebreus, né? Cheguemos, pois, com a confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha como que nós devemos chegar diante da presença de Deus. Sabe, com confiança nós devemos chegar diante dele. Diante da sua graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Deus precisa achar graça em nós. Sabe o que Deus precisa achar em você? Confiança. Ele não quer achar em você dúvidas. Sabe? Mas Ele quer encontrar em você confiança. Porque Deus se agrada quando Ele presencia em nós que nós temos um coração confiado nele. Louvado é o nome do Senhor. Isaías, acho que eu pulei aqui o Isaías, mas eu vou achar, peraí. Isaías 30, versículo 15. Isaías 30, versículo 15. Olha o que diz. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vós converterdes e em repousardes estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quiseste. Então aquele povo de Deus se rebelou contra ele, como diz. Se você for ler o Salmo 78, ele é bem extenso. Ele vai falar do que o povo fizeram em desagradar ao Senhor. Então eles não foram mais agraciados, mais abençoados, por causa que não se converteram. Não acreditaram, mesmo vendo os milagres, mesmo vendo as maravilhas que Deus fizera. Eles eram duros, eles eram, como que eu posso dizer? Uma palavra que agora me fugiu. Eles eram duros. Resistente. Então eles duvidaram, eles estavam vendo milagre, até que chegou aquele versículo que os irmãos vão lembrar, quando eles estavam andando no deserto, e eles perguntaram, será que Deus vai mandar carne para nós? Alimento será. Vendo que Deus já tinha feito, na boca deles tinha o será. Tinha a dúvida. Quem anda com Deus não pode duvidar, tem que ter certeza, aleluia. Porque Ele é fiel. Ele conhece as tuas fraquezas, mas você tem que vigiar nas suas palavras, vigiar com a sua boca. Porque na sua boca você perde as suas bênçãos.
assim foi aquele povo que desagradou o Senhor. Muito forte esse versículo. Versículo 12 diz: pelo que assim diz o Senhor de Israel, visto como rejeitais esta palavra e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais. Por isso, esta maldade vos será como uma parede fendida, que já forma a barriga. Olha isso. Desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente num momento. E eles pereceram por causa da maldade dos seus corações. E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando-o não se compadecerá, não se achará entre os seus pedaços um que sirva para tomar fogo do lar, ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vós converterdes em repousardes, olha, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quiseste. Então vemos aí que o povo é um povo resistente. E nós temos que buscar de Deus a nos converter dia a dia. Porque Deus é aquele que prometeu e Ele fará. Vamos ler Gênesis 21. 21:1. Glória a Deus. Irmãos, está recebendo a palavra de Deus? Amém. É para nós, igreja. Aleluia. Louvado seja o teu nome. O nome do Senhor. Aleluia. Que Deus ainda fala conosco. Por quê? Porque nós queremos ouvi-lo. Não importa a quantidade de pessoas, o que importa é que você está na presença dele com o coração aberto, com o coração desejoso, com o coração dilatado, e querer aprender e viver e se saciar de Deus e receber de Deus o que ele tem preparado. Aleluia. É para você, quem quer, quer, quem não quer, não quer. Amém? Quem não quer, não quer, e Deus conhece cada um. Eu disse Gênesis 21, né? 21, a promessa de Deus se cumprindo na onde? Na vida de Abraão. Leandro já achou primeiro aqui, glória a Deus. Na vida de Abraão, versículo Gênesis 21:1. O Senhor visitou a Sara como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Amém? Aleluia. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. Aleluia. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado. Amém? A palavra lá em Hebreus 3:16 não fala em tempo? Tempo oportuno. Aleluia. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Então, quando Deus fala, no tempo dele, ele cumpre. Aleluia. O que nós temos que fazer é acreditar e não duvidar da promessa de Deus. Aleluia. Muitas das vezes você está vendo que todas as coisas estão caminhando ao contrário. Parece que as coisas não estão acontecendo, é mentira, é uma inverdade. Porque a verdade é que Deus, Ele é a sua vida, Ele na minha vida, e o que Ele quer fazer, Ele fará, porque nós queremos. Nós temos que querer, e quando a gente quer, a gente vai permanecer, aleluia. E é isso que Deus se agrada, é quando você permanece. Acreditar na palavra de Deus. O homem pode prometer e falhar, mas Deus promete e não falha. No tempo determinado ele cumprirá. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Devemos confiar verdadeiramente no nosso Deus. Aleluia. Porque ele não é filho do homem para que minta. Como diz o versículo, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Então, versículo repetindo ainda. Ele nos ajuda na nossa fraqueza. Ele sabe que muitas vezes você está numa luta contra a carne, né? Mas querendo
que o Espírito vence na tua vida. O Espírito Santo. Aleluia. Vamos ler alguns versículos. Eu vou pedir para a igreja ajudar. Amém? O versículo... São alguns versículos só. Que fala de confiança. E ali eu vi aquela irmã sendo usada e ela enfatizava a ter confiança. Sabe por quê, minha irmã, minha igreja amada Senhor Jesus? Muitas vezes a gente olha as circunstâncias. É que nem você olhar aqui, ó. É que nem você olhar. E você fala, Deus. Por mais que você não queira, Deus meu Deus. Né? Você olha assim e fala, Deus, mas o Senhor fala, confia. Amém? A obra é do Senhor. Então nós lemos agora, foi Hebreus. Vamos lá, para Salmo 71, 5. Eu vou pedir para cada um dos irmãos ler um versículo para ajudar a ser mais alto. Não tem som a Renan, é verdade, Rê. Vamos lá. Salmo 71, versículo 5. Vou ler rapidinho, ó. Glória a Deus. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Aleluia. Salmo 71, versículo 5. Pois tu és a minha esperança. Deus é a tua esperança? Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Glória a Deus, desde a minha mocidade eu posso dizer isso. Amém? Já estou com o meu 66. Eu aprendi a colocar minha confiança no Senhor, eu era muito jovem ainda. Né? E glória a Deus, eu posso dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, né, pastor Roberto? Glória a Deus. Salmo 40, versículo 4. Aleluia. Leia um pouquinho, passei um pouquinho na Bíblia, que é muito bom. A palavra de Deus aqui nos fortalece, ela é o pão. Amém? Bem-aventurado o homem que faz do Senhor a sua confiança e que não atenta para os soberbos, nem para os apóstatas mentirosos. Olha aí, tem quantos mentirosos por aí nos dias de hoje? Nos tempos de hoje, né? Está cheio de homens mentirosos. Mas a nossa confiança está no Senhor. Porque o nosso olhar está na palavra do Senhor. Ele nos ensina, né? Através do Espírito Santo nós temos o poder de discernir os falsos, né? Os falsos mestres. Então, e aprendemos a permanecer confiado no nosso Deus. Ainda o Isaías 30, versículo 15, eu creio que eu já li, né? Mas vamos ler. Acho que já li, né? Mas vamos ler mais uma vez, que é 30, 15, Isaías. Vamos lá? Pois assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando, sereis salvos. No sossego e na confiança estará a vossa força, mas não quiseste. Deus falou que haveria um descanso e salvação. Amém? Neles confiando no Senhor, mas eles não quiseram e foram, infelizmente, derrotados. Vamos lá para Salmo 27. Perdão, Leandro. Ainda é Hebreus 3:6. Pois ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Agora vai para Hebreus 13:6. De modo, vamos todos? De modo que digamos, o Senhor é quem me ajuda, não temerei. Que me fará o homem? Vamos ler novamente.
de modo que com plena confiança digamos: o Senhor é quem me ajuda, não temerei que me fará o homem. Aleluia. Você não teme quando a sua confiança está no seu Deus, porque Ele é quem te guarda, Ele é quem te protege. Amém? Aleluia. 1 João 2, 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não fiquemos confundidos diante dele na sua vinda. Aleluia. Olha aí, quando você tem uma intimidade com ele, olha, você não vai, né? Você não vai ficar confundido na vida dele. Porque muitos virão falando que é ele. Não é assim que está acontecendo hoje? E vamos fazer uma forma de dizer ao mundo que ele já veio. Vamos criar uma certa situação de acordo com a tecnologia para mostrar ao mundo que é ele que já veio. Mas quem está nele, está ligado nele, não será confundido. Amém? Amém. Aleluia. Porque está ligado com a sua palavra. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Ainda nós vamos ler 1 João 4,17. João 4,17. Vamos lá. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos também nós neste mundo. É muito lindo, né? Aleluia. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos também nós neste mundo. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então nós nos devemos permanecer no seu amor. Amém? Ter o nosso coração confiado nele. Aleluia. Porque diz a palavra, porque qual ele é, somos também nós neste mundo. Aleluia. É neste mundo, aleluia, que ele é reconhecido através de mim e através de você. Aleluia. Porque você vive o amor de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Ainda voltando, para nós encerrarmos, né? No versículo tema de Hebreus 4, versículo 16. Aleluia. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, Deus está dizendo que haverá um tempo oportuno. Quem sabe o tempo para você é hoje, o seu tempo é hoje. Amém? Ou daqui a pouco. Deus está dizendo que haverá um tempo oportuno. Aleluia. Que Deus achará graça. Aleluia. Nós já fomos agraciados com o plano de salvação. Né? E todos os dias nós temos necessidade de sermos fortalecidos em Deus. Aleluia. Né? Reconhecendo que somos carentes da misericórdia do Senhor. Aleluia. E Ele diz que nós temos o direito. O Senhor nos deu o direito como filhos. Aleluia. Deus nos deu o direito de ser herdeiros e cordeiros com Ele, do seu reino. Aleluia. Então, como filho, o papai tem para te dar. Aleluia. Então, você precisa orar e orar com confiança, entrar. Porque o novo e vivo caminho, Ele nos abriu através de Jesus Cristo. Você pode diretamente falar com Deus. Você não precisa de que alguém te leve a Deus mais. Antigamente, os sacerdotes, eles precisavam sacrificar por eles e pelas pessoas. Se as pessoas tinham pecado, eles tinham que sacrificar, pegar um cordeiro e sacrificar por eles. Né? E hoje, depois que Jesus veio para nos salvar, para nos redimir, aleluia, Ele nos deu o direito, aleluia. Ninguém mais pode interceder por nós, senão Jesus Cristo, aleluia. Você tem o direito, você pode chegar na presença de Deus
e falar, rasgar o coração com ele e falar com ele o que você sente. E falar até mesmo que você tem dúvida de algumas coisas. Ele é teu amigo, ele vai te entender, ele vai querer te responder. E você vai falar, Senhor, eu quero entender isso, eu não estou entendendo. Mas eu quero entender, Senhor. Né? E Deus, ele está disposto, ele está sempre pronto a falar com o seu filho, como uma mãe, ela senta para ouvir um filho quando ele quer falar. Né? Por mais que um filho às vezes cansa, a mãe está sempre disposta a querer ouvir o filho. O pai está sempre, ele tem que querer estar disposto a querer ouvir o filho. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Nós estávamos até assistindo, né, o testemunho ontem de uma irmã americana, a qual ela sofreu um terrível acidente. Alguém a atacou, ela passeando na orla de uma praia, né? E uma pessoa com problema de cabeça atingiu a cabeça dela, enfim, ela quase morreu. E esse testemunho, ele se tornou, né? Fizeram um filme, né? Não é uma série, é um filme, né? Falando do testemunho dela. É real, eu ouvi da boca dela esse testemunho, com o marido. E ali ela fala do milagre que Deus realizou. Que Deus fez na vida dela. Porque Deus nunca deixou, Deus sempre esteve presente. Mas os filhos naquele momento, eles não entendiam e falavam assim, mamãe, por que Deus deixou isso acontecer com você? Mamãe, é assim que as pessoas questionam muitas das vezes. Eu falo porque eu tinha adolescência, eu questionava Deus. Por que Deus? Se Deus é tão grande e poderoso, por que acontece tanta desgraça? Eu entendo quando as pessoas questionam. Porque não conhece Deus. Eu achava que conhecia e não conhecia, porque eu vivia questionando Deus. Né? Então eu falo, Deus, eu lembro que naquela época, como que pode ser? O veículo maior na minha cidade, ou próximo à minha cidade, era o trem, né? Então naquela época acontecia, a gente ouvia falar de acidentes terríveis que aconteciam com o trem. Então morria muita gente. Então aquilo me abalava. E eu ficava, Deus meu, dizer que nem o Noah, né? E eu falava, Deus, como assim, Senhor? Se Deus existe, por que isso está acontecendo? Deus poderia parar tudo isso. Olha aí. Né? Mas isso é porque nós estamos nesse mundo. Né? E esse mundo tem as coisas ruins que acontecem. Infelizmente. Acontecem as coisas ruins. Isso aflige os nossos corações. Aflige. Mas com o tempo, ao passar do tempo, Deus abriu meu entendimento. Eu comecei a entender, a compreender que não era culpa de Deus. Amém? E aprendi a ouvir a sua palavra, que um dia tudo isso se findará. Né? Tudo isso se findará. E é verdade. Aleluia. A palavra de Deus diz que um dia tudo, não haverá mais dor, não haverá mais morte. Tudo isso vai cessar. E nós vamos estar no céu de glória com o Pai Celestial. Aleluia. Ali não haverá tristeza, ali não haverá dor, ali não haverá mais problema algum. E nós queremos aprender, nós estamos aqui aprendendo a adorar a Deus, para irmos adorar a Deus juntamente com Ele. Hoje nós estamos distantes, nós não o vemos, mas um dia nós estaremos com Ele e o contemplaremos. Aleluia. E vamos louvar Ele juntamente. Glória. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Então, as pessoas só vão entender Deus, né? Conhecer Deus através da palavra. Muitas pessoas ainda precisam conhecer Deus através da palavra. Mas Deus fala conosco hoje que nós já o conhecemos. Amém? E nós devemos cada dia chegar a Ele com o coração confiado. Aleluia. Com a certeza de fé no trono da sua graça. Para que cada dia possamos receber dele as misericórdias, achando graça. Aleluia. E com certeza, nos momentos difíceis, como diz a palavra aí, nós iremos ser socorridos por Ele. E em tempo oportuno. Glória. Aleluia. Olha a esperança que você tem que ver. Então a gente tem que nos fortalecermos e acreditarmos na palavra de Deus. E buscarmos a palavra de Deus, né? E ter esperança. Tem um versículo que diz, né?
Nós devemos ter esperança. Me fugiu agora esse versículo. Até quem gosta muito de citar ele é Arro, né? É a esperança da glória. Mas é um outro versículo, eu não consigo lembrar dele agora. É que nós venhamos lembrar daquilo que nos traz esperança. Trazer à memória aquilo que nos traz esperança, aleluia. O que nos traz esperança, se não é a palavra viva, a palavra de Deus, aleluia. Então, o que vai nos fazer forte? O que vai nos fazer estar fortalecido cada dia em Deus? É nós, através da palavra, amém, igreja do Senhor Jesus? É através da palavra de Deus que nós vamos estar fortes, aleluia, esperançosos. E em meio a tantas coisas ruins, as pessoas olhar para você e não ver, e poder ver a diferença. E por que você é diferente? Quando alguém está vivendo um momento tão difícil na sua vida, você tem uma palavra de consolo para aquela pessoa. Uma palavra de esperança para aquela pessoa. Porque a esperança mora dentro de você. E essa esperança é Cristo Jesus. Amém. Amém? Que o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele continue a falar grandemente ao meu coração como ao teu coração. Amém? E que você se volte cada dia para Deus. Aleluia. Se volte, creia na palavra de Deus. Não faça como muitos que já abandonaram. Que já deixaram de acreditar naquilo que aprenderam. Permanecei no amor de Deus. E praticai o amor de Deus com o seu próximo. Amém? Prove ao próximo que você ama a Deus amando o seu próximo. Diz a palavra de Deus. Você que for ler Hebreus, vai ver quantos conselhos bons vêm para nós. Através da palavra de Deus. Então, e mostre, revele que você verdadeiramente é filho de Deus. Amém? Amém. Aleluia.